Imagine-se em uma época antiga, no coração de um império poderoso e temido, onde o futuro de um povo estava prestes a ser selado. Em Jerusalém, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, o sol começava a se esconder atrás das muralhas da cidade, quando uma sombra escura apareceu no horizonte. Era a Babilônia, a nação mais temida da sua época, que vinha para conquistar e dominar. As portas da cidade foram derrubadas, o templo saqueado, e os líderes de Judá foram aprisionados, levados a terras distantes. Entre eles estava um jovem cujo nome seria lembrado por gerações. Seu nome, Daniel. Esse não é apenas um relato sobre reis, impérios e batalhas. Este é um aviso que atravessa o tempo, desde os antigos impérios até as profecias do futuro. Daniel não apenas viu seu próprio tempo, muitos acreditam que ele viu o nosso também. E se as palavras que ele recebeu, que permaneceram seladas por séculos, estão prestes a se cumprir, será que os sábios de hoje entenderão? Quando Babilônia chegou, não era só um exército invasor, mas o poder absoluto. Enquanto as muralhas de Jerusalém tremiam, o rei Nabucodonosor avançava com uma força imbatível. Ninguém poderia resistir ao seu domínio. E assim, a história de Daniel começa, em um momento de transformação e fé, onde a lealdade a Deus se tornaria o maior desafio. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, os habitantes de Jerusalém ouviram o som dos tambores antes de verem a fumaça. Os vigias nas muralhas gritavam alertas, mas todos sabiam o que estava acontecendo. Babilônia havia chegado. O exército de Nabucodonosor avançava como um rio impetuoso. Nenhum exército podia resistir à sua força. Cidade após cidade caía sob o seu domínio. E agora Jerusalém seria o próximo alvo. Os soldados quebraram as portas da cidade. O caos tomou conta das ruas. As casas foram saqueadas, e no centro da cidade, onde estava o templo de Deus, os invasores não tiveram piedade. As taças sagradas, os tesouros do templo, tudo o que era sagrado foi roubado e levado para a Babilônia, para o templo dos deuses pagãos. Mas não apenas riquezas foram levadas. Babilônia não vencia apenas com espadas, mas também conquistava as mentes. O rei Nabucodonosor deu uma ordem. Escolham entre os filhos de Israel os mais sábios, os mais fortes, os mais habilidosos em qualquer ciência, e tragam-nos para o meu palácio, para que sejam instruídos na sabedoria de Babilônia. Que esqueçam seus deuses, seus costumes e sua língua, e que sirvam ao meu império. Assim, jovens sem falhas foram escolhidos, príncipes e nobres de Israel, arrancados de sua terra, forçados a caminhar pelo deserto, deixando para trás seu lar, sua família e tudo o que conheciam. Entre eles, 4 nomes se destacaram: Misael, Azarias, Ananias e Daniel. Eles ainda não sabiam o que os aguardava em Babilônia. Não imaginavam os desafios que enfrentariam. Mas em seu coração havia uma certeza. Mesmo em terra estranha, continuariam sendo fiéis ao seu Deus. A jornada foi longa. O pó do deserto cobria seus rostos. Quando finalmente viram as portas de Babilônia, o que encontraram foi algo inédito para eles. Torres de ouro, templos gigantescos, jardins suspensos, tudo reluzindo com um brilho quase divino. A cidade não era só a capital de um império, mas o símbolo do poder absoluto. E agora, esses jovens de Judá precisavam aprender seus costumes, sua língua, sua sabedoria. Mas Babilônia não queria apenas ensinar, queria transformá-los. O primeiro passo para mudar suas identidades foi dado. Não mais Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Seus nomes hebreus seriam um lembrete de um Deus derrotado. Agora teriam nomes babilônios, em homenagem aos deuses de Babilônia. Daniel passou a se chamar Beltazar, Ananias virou Sadraque, Misael foi chamado Mesaque e Azarias foi nomeado Abednego.
Era uma tentativa de apagar sua fé, de fazer com que esquecessem quem realmente eram. Mas Babilônia não queria apenas mudar seus nomes, também ofereceu um novo estilo de vida. As mesas do palácio estavam cheias de iguarias finas, carne assada, vinho em taças de ouro. Uma comida digna de um rei. Mas Daniel parou. O aroma da comida era tentador. Carnes bem preparadas, especiarias que ele nunca tinha experimentado. Mas em seu coração, ele ouviu uma voz que dizia: não faça isso. Os pratos do rei eram consagrados aos deuses pagãos. Comer daquela mesa não significava apenas se alimentar, mas aceitar a cultura de Babilônia, submeter-se ao seu poder. Olhe ao redor, Daniel, pensou ele. Você está sozinho. Sua terra foi destruída, seu povo disperso, mas meu Deus ainda reina. Olhou para seus amigos e sabia que sentiam o mesmo. Daniel se aproximou do chefe dos eunucos e fez um pedido. Por favor, nos permita comer apenas leguminosas e beber água por 10 dias. Depois, compare nossa aparência com a dos outros jovens que comeram da comida do rei. O chefe dos eunucos temia que o rei os visse fracos, mas aceitou. 10 dias depois, Daniel e seus amigos foram apresentados aos oficiais, e seus rostos estavam mais saudáveis do que os dos outros, suas mentes mais claras, sua força intacta. Eles não precisaram dos manjares de Babilônia. O Deus de Israel os sustentou. Os anos passaram, e Daniel e seus amigos se destacaram pela sabedoria. Tornaram-se conhecidos na corte de Babilônia, sendo considerados 10 vezes mais sábios que os magos e astrólogos do rei. Mas um dia, Nabucodonosor, o rei mais poderoso do mundo, teve um sonho que o perturbou profundamente. O esplendor de seu império não lhe dava paz. A grandeza de Babilônia não lhe trazia descanso. Ele sabia que seu sonho significava algo maior, algo que precisava entender, mas ninguém conseguia explicá-lo. Tragam meus sábios, astrólogos, adivinhos, ordenou o rei. Quero saber o significado deste sonho. Os magos de Babilônia se apresentaram diante do trono, esperando que o rei lhes contasse seu sonho. Mas Nabucodonosor tinha outras intenções. Não quero apenas que me revelem a interpretação. Quero que me digam também qual foi o meu sonho. Se vocês são verdadeiros sábios, devem ser capazes de fazer isso. Os astrólogos se entreolharam, sem saber como reagir. Nunca haviam sido desafiados dessa maneira. Foi então que um dos magos disse: Ó rei, viva para sempre. Conte-nos o sonho, e nós lhe diremos a interpretação. Mas o rei insistiu: não quero que apenas me contem a interpretação, quero que me digam o sonho também. Caso contrário, todos serão executados. Se conseguirem me revelar, serão honrados e enriquecidos. Os magos tentaram se desculpar, afirmando que só os deuses poderiam revelar um mistério tão grande. Mas Nabucodonosor, furioso, decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. Entre os condenados estava Daniel. Quando soube da sentença, seu coração se abalou. Não apenas por ser injusto, mas porque a execução estava próxima. Não havia como escapar, a não ser que Deus interviesse. Daniel procurou seus amigos e disse: oremos para que o Deus dos céus nos revele este mistério. Naquela noite, o sonho do rei foi revelado a Daniel. Na manhã seguinte, ele foi levado diante de Nabucodonosor e disse: ó rei, nem sábios, nem astrólogos, nem magos podem revelar o que você pede. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, e ele me mostrou o seu sonho e sua interpretação. O que você viu foi uma grande estátua, majestosa. Sua cabeça era de ouro puro, seus braços e peito de prata, seu ventre e coxas de bronze, suas pernas de ferro e seus pés eram de ferro misturado com barro cozido. De repente, sem que ninguém a tocasse, uma pedra foi cortada da montanha, atingiu os pés da estátua e a destruiu. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro se transformaram em pó.
Mas a pedra que atingiu a estátua cresceu e se tornou uma grande montanha que preencheu toda a terra. Nabucodonosor ouviu atentamente. Daniel continuou: Este foi o seu sonho. E agora, ó rei, escute sua interpretação. Você é a cabeça de ouro. Seu império é glorioso e forte, sem igual. Mas após você, surgirá outro reino inferior ao seu. Depois outro, e outro. Até que um último reino surja, frágil e dividido. Mas, ao final, Deus estabelecerá um reino que nunca será destruído. Um reino que não passará de um povo para outro. Ele permanecerá para sempre. A pedra que você viu é o reino eterno de Deus. O salão do trono ficou em silêncio. Nabucodonosor olhou para Daniel. Então, se inclinou diante dele. Verdadeiramente, o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis, disse o rei. A partir daquele dia, Daniel foi exaltado em Babilônia, tornando-se governador principal sobre toda a província e chefe dos sábios. Mas Daniel sabia algo que o rei ainda não entendia. Nabucodonosor podia se sentir invencível, mas seu império, como todos os outros, um dia cairia. Os anos se passaram e Babilônia manteve sua supremacia sobre o mundo. Nabucodonosor, no auge de seu poder, ainda não se esquecia do sonho da estátua, mas em seu coração se recusava a aceitar seu destino. Se eu sou a cabeça de ouro, pensava ele, por que permitir que outro reino me substitua? Então, tomou uma decisão. Mandou construir uma estátua inteira de ouro. Não apenas a cabeça, mas toda a imagem, com mais de 27 metros de altura, como uma declaração de seu desejo de que seu império jamais terminasse. Ordenou que todos os governantes, príncipes e sábios de seu império se reunissem na planície de Dura para a inauguração da estátua. A voz do arauto proclamou em um tom forte e solene: A todos os povos, nações e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara e de todo instrumento de música, prostrem-se e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar será lançado imediatamente em um forno de fogo ardente. A música tocou. Milhares de pessoas se ajoelharam diante da imagem, desde o mais alto governador até o mais humilde cidadão. Todos se prostraram. Todos, exceto 3. Os governantes de Babilônia, ao perceberem que alguns não se ajoelharam, correram para informar ao rei: Ó rei, viva para sempre! Há 3 homens judeus que o Senhor colocou sobre os negócios de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não obedeceram ao seu decreto, não adoram seus deuses, nem se prostram diante da sua estátua. Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar os 3 jovens. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoram minha estátua? Disse o rei, com tom ameaçador. Vou dar uma última chance a vocês. Quando ouvirem a música, se prostrarão e adorarão a imagem, ou serão lançados no forno de fogo ardente. E então, qual Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Mas os jovens não tremeram. Sadraque, com firmeza, respondeu: Ó rei, não precisamos responder a essa pergunta. O nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar do forno de fogo ardente e de suas mãos, ó rei. Mas, se não o fizer, ainda assim não adoraremos sua estátua. O rei ficou furioso. Mandou aquecer o forno 7 vezes mais do que o normal e ordenou que os homens mais fortes do seu exército amarrassem os jovens e os jogassem nas chamas. As chamas eram tão intensas que os soldados que os jogaram morreram queimados. Para todos parecia o fim. Mas naquele momento, Nabucodonosor, olhando do seu trono, de repente se levantou, surpreso, e exclamou: Espere, não jogamos 3 homens atados no fogo?
O guarda respondeu: Sim, ó rei. Mas eu vejo 4, disse o rei. E eles não estão atados, estão andando no fogo sem serem danificados. E o quarto tem a aparência de um dos deuses. Todos olharam para dentro do forno e viram o impossível. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, mas não estavam sozinhos. Uma figura luminosa caminhava entre eles, um ser que ninguém poderia explicar. Então, Nabucodonosor, tremendo, se aproximou e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham. E os 3 jovens saíram do fogo. O fogo não tocou seus corpos, nem um fio de cabelo foi queimado, nem suas roupas cheiravam a fumaça. O silêncio foi absoluto. Todos sabiam o que isso significava. O Deus de Israel havia respondido. Nabucodonosor, o monarca mais poderoso da terra, se ajoelhou e declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nenhum outro Deus pode livrar como este. Desde aquele dia, o rei decretou que ninguém em seu reino falasse mal do Deus de Israel, pois não há outro como ele. Ele honrou os 3 jovens e os elevou a posições de destaque em Babilônia. Enquanto Babilônia celebrava esse milagre, Nabucodonosor ainda não havia aprendido a lição mais importante. Ele ainda não entendia o poder do Deus Altíssimo. Apesar de tudo o que viu, o rei se orgulhou. Ele acreditava que seu império era eterno, até que uma nova advertência chegou. Uma noite, o rei teve outro sonho, um sonho que o perturbou profundamente. Chamou seus sábios, mas ninguém conseguiu interpretá-lo. Até que ele foi chamado Daniel, chefe dos sábios. Eu sei que em ti mora o espírito dos deuses. Nenhum mistério é oculto para ti, disse Nabucodonosor. Escuta o meu sonho e diz-me o que significa. O rei começou a relatar. Em meu sonho, vi uma grande árvore no meio da terra. Sua altura chegava até os céus. Suas folhas eram belas, e seus frutos alimentavam todas as criaturas. Mas então desceu um vigilante do céu, um mensageiro, e proclamou com voz forte: Derribem a árvore, cortem suas ramagens, espalhem seus frutos, mas deixem o tronco com suas raízes intactas, atadas com ferro e bronze. Que seja humilhado, que sua mente seja mudada para a de um animal, e que ele viva com as bestas do campo, até que reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Daniel ouviu o sonho e, com o rosto sombrio, sabia o que ele significava. Mas não queria dizer ao rei, pois sabia que a interpretação seria difícil de ouvir. Finalmente, Daniel disse: Ó rei, o que aconteceu com a árvore acontecerá com você. Você será humilhado e sua mente será transformada, até que reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Mas, ó rei, se você se arrepender e mudar seus caminhos, Deus poderá restaurar sua grandeza. Nabucodonosor ouviu em silêncio, mas seu coração estava endurecido. Passaram-se 12 meses e o rei não mudou. Até que um dia, ele caminhava pelos jardins suspensos de Babilônia. Ele olhou para a cidade e se encheu de orgulho, dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu construí com o poder da minha força e para a glória da minha majestade? Mas enquanto ele falava, uma voz do céu o interrompeu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, seu reino é retirado de você, você será afastado entre os homens e viverá com as bestas do campo, até que reconheça que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Na mesma hora, o reino de Nabucodonosor foi retirado dele. Ele foi expulso do palácio e viveu com os animais do campo. Seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, e ele comeu grama como os bois. Seus cabelos cresceram como penas de águia, e suas unhas como garras de leão. Passaram-se 7 anos, até que finalmente ele reconheceu que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Quando sua razão foi restaurada,
ele exaltou o Senhor. Agora, eu louvo e glorifico aquele que vive para sempre, porque o seu domínio é eterno, e o seu reino dura por todas as gerações. Ele faz o que quer, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém pode resistir ao seu poder, e ninguém pode questionar o que ele faz. A partir daquele momento, seu reino foi restaurado, e ele foi mais exaltado do que antes. Todos os governantes da terra procuraram o rei, e ele foi novamente colocado sobre a sua autoridade. E Nabucodonosor se tornou mais glorioso do que nunca. Agora eu sei que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus, declarou o rei, e que só ele pode governar sobre os reinos dos homens. Os anos passaram, e o império de Babilônia continuou a prosperar sob o governo de Nabucodonosor. Mas o tempo de Babilônia como o império mais poderoso do mundo estava chegando ao fim. Com o tempo, um novo império surgiria, com um novo rei, e Babilônia passaria para a história. Mas a mensagem de Daniel e a lição de Nabucodonosor permaneceriam vivas. Deus governa sobre todos os reinos da terra, e seu reino nunca será destruído. E no final dos tempos, todos aqueles que permanecerem fiéis a ele serão exaltados para sempre. Depois de Nabucodonosor, a Babilônia continuou a ser um símbolo de grandeza, mas como todos os impérios, seu tempo também chegaria ao fim. O reino de Babilônia passou para a história, mas a lição de Daniel permanece viva. Deus não apenas governou Babilônia, mas ele governa todos os reinos da terra. Seu reino nunca será destruído, e no final dos tempos, todos aqueles que permanecerem fiéis a ele serão exaltados. Eles herdarão o reino eterno que jamais passará. Cada império da terra, com sua glória e poder, acabará. Mas o reino de Deus, eterno e imutável, permanecerá para sempre. A história de Daniel nos lembra que a humildade diante de Deus é a chave para a verdadeira grandeza. Não importa o quanto o poder humano pareça ser grande, o poder de Deus é maior e soberano sobre tudo. Babilônia caiu, mas a verdade de Deus permanece. E todos os que confiarem no Senhor, como Daniel, serão protegidos e exaltarão o reino de Deus para sempre. Pois, no final dos tempos, o reino de Deus será o único a prevalecer. Este é o legado de Daniel. Sua fé e lealdade a Deus nos inspiram até hoje. Ele viveu, ele profetizou, e ele nos deixou um exemplo eterno. E nós, como ele, devemos manter a nossa fé, sabendo que o reino de Deus será para sempre. Ao longo dos séculos, o exemplo de Daniel inspirou muitos a permanecerem fiéis a Deus. Sua coragem e sabedoria continuam a ser um guia para aqueles que enfrentam tribulações. Daniel não apenas interpretou sonhos, ele viveu uma vida de integridade e devoção. Ele confiou que, independentemente das circunstâncias, Deus sempre teria o controle de sua vida. E essa confiança é o que todos nós podemos aprender com ele. No final, todos os reinos da terra cairão, mas o reino de Deus será eterno. O reino de Deus será estabelecido, um reino de paz, justiça e luz. E todos aqueles que permanecerem fiéis a ele, como Daniel, terão parte nesse reino eterno. O futuro está nas mãos de Deus e nossa esperança está na sua soberania. Como Daniel, podemos confiar que, independentemente das adversidades, Deus estará conosco. O exemplo de Daniel é uma prova de que, com fé, Deus nos sustentará. Ele nos chama a ser firmes, a permanecer em sua verdade e a confiar em seu plano. Assim como Daniel, podemos ser luz em meio à escuridão deste mundo. A história de Daniel não é apenas sobre o passado, mas uma lição para o presente e para o futuro. Deus ainda fala conosco através de sua palavra, guiando-nos em cada passo da nossa jornada. O livro de Daniel é um lembrete de que, em meio às tribulações, Deus sempre tem o controle. Como Daniel, somos chamados a ser fiéis,
a buscar sabedoria e a confiar em Deus. E no fim, seremos exaltados por Deus em seu reino eterno. Pois, como foi dito, o reino de Deus nunca será destruído. O reino de Deus é eterno. E nós somos convidados a fazer parte dele. Deus sempre teve um plano para nós, e ele o cumprirá no tempo certo. Como Daniel, somos chamados a viver com coragem, fé e fidelidade. Mesmo diante dos desafios, Deus está conosco, nos guiando e sustentando. Quando permanecemos fiéis, Deus nos exalta e nos dá sabedoria para vencer. O que aconteceu com Daniel pode acontecer conosco, se permanecermos firmes na fé. Não importa o que o mundo nos ofereça, a lealdade a Deus é o que importa. E ao final, veremos a vitória de Deus se manifestar em nossas vidas. A lição de Daniel é que Deus é soberano e Ele é digno de nossa confiança e adoração. O reino de Deus nunca será abalado. Ele é o Rei eterno e seu reino não terá fim. Em sua presença, todos os povos e nações se prostrarão. Todos os reinos humanos passarão, mas o reino de Deus permanecerá. Daniel viu a grandeza do reino de Deus e nos deixou um legado de fé inabalável. Ele sabia que, no fim, Deus governaria sobre todas as coisas. Assim como Daniel, devemos viver com a certeza de que Deus está no controle, porque Deus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele reina para sempre, e no final, todos os que o adorarem viverão eternamente com ele. Que a história de Daniel nos inspire a viver com coragem, fé e fidelidade, pois, como ele, podemos enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Deus nos sustentará. E no final, receberemos a coroa da vida eterna, como prometido por Deus. A promessa de Deus para nós é eterna e nunca falhará. Mesmo quando os reinos da terra se desintegram, o reino de Deus permanecerá firme. A história de Daniel nos ensina que, mesmo em tempos de crise, devemos confiar em Deus, porque no final, Ele sempre tem o controle sobre tudo o que acontece. O reino de Deus será eterno, e sua justiça será estabelecida para sempre. Em seu reino, haverá paz eterna e justiça para todos. Daniel não apenas interpretou sonhos, mas também viveu uma vida de fé inabalável. Ele confiou que, apesar dos desafios, Deus tinha um plano para ele. Quando permanecemos fiéis, mesmo diante das adversidades, Deus nos abençoa e nos exalta. Como Daniel, somos chamados a confiar no Senhor e a viver com integridade. Em momentos de desafio, devemos lembrar que Deus está conosco, assim como esteve com Daniel. Deus nos chama a ser luz no mundo, como Daniel foi em Babilônia. Ele é o Senhor dos senhores, e seu poder é incomparável. E no final dos tempos, o seu reino será estabelecido para sempre. A história de Daniel é um lembrete de que, quando confiamos em Deus, Ele nos dá sabedoria e vitória. O reino de Deus, em toda a sua glória, será a nossa recompensa eterna. E a sua justiça será feita em toda a terra, governando com paz e verdade. Como Daniel, devemos ser fiéis ao chamado de Deus, independentemente das circunstâncias. Quando nossa lealdade é para com Deus, Ele sempre nos sustentará e nos protegerá. No final, a vitória será de Deus, e todos os que permanecerem fiéis a Ele herdarão o reino eterno. O reino de Deus é eterno, e aqueles que permanecem fiéis viverão para sempre em sua presença. Daniel nos mostra que, mesmo em tempos de grande adversidade, podemos confiar em Deus. Ele confiou que Deus tinha um plano e foi fiel a ele até o fim. Deus honra a fidelidade daqueles que se entregam a Ele, mesmo quando tudo parece perdido. E assim como Daniel, nós também somos chamados a ser exemplos de fé e coragem. Deus nos chama para permanecer em sua verdade, confiando em seu poder e soberania. A vitória de Daniel não foi sua própria, mas de Deus, que o sustentou.
Deus será sempre fiel àqueles que lhe obedecem e que permanecem firmes em sua palavra. No final, Deus será o único a reinar sobre todos os impérios e reinos da terra. Seu reino será eterno, e aqueles que seguem sua vontade herdarão a vida eterna. O que Daniel nos ensina é que mesmo diante da adversidade, podemos ser fiéis ao chamado de Deus. Sua história nos inspira a confiar em Deus e viver com coragem em nossa fé. Como Daniel, podemos ter a certeza de que, mesmo nas tribulações, Deus nunca nos abandona. Ele sempre estará conosco, nos guiando e sustentando em cada passo de nossa jornada. Ao final de tudo, a recompensa de Deus será a vida eterna em seu reino glorioso. Daniel e seus amigos exemplificam o poder da fidelidade a Deus em tempos de perseguição. Sua história é um exemplo de que devemos buscar a sabedoria divina e confiar em Deus em todos os momentos. Cada momento de nossa vida é uma oportunidade de honrar a Deus, como Daniel fez em sua jornada. E quando permanecemos fiéis, Deus sempre recompensa nossa fidelidade com sua graça e bênçãos. Que a história de Daniel continue a nos inspirar a viver com coragem, fé e fidelidade em nosso tempo. E que, como ele, possamos sempre confiar que Deus tem um plano para nossas vidas. Deus é eterno e seu reino será para sempre. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu like se este conteúdo foi relevante para você. E por favor, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Juntos, podemos continuar a aprender mais sobre a grandiosidade do plano de Deus.